Quarto volume. Série O Anticristo Revelado. Título: O Anticristo Crucificado. Quem foi João Batista? A quarta encarnação do Anticristo. Quem ou o que é o Anticristo? O ex-Lúcifer manifestado como homem. Ou em forma humana. A personificação do diabo ou do mal. Como João Batista foi gerado? Nasceu de uma virgem chamada Maria Isabel. Ele emergiu da água. Satanás tomou forma e copulou com a Virgem Maria Isabel dentro do imundo Rio Jordão. Qual é a diferença entre batista e batizador? Explique. Batista emerge da água, precisa da água para se materializar. E batizador mergulha as pessoas na água com propósitos específicos. Quem foram os pais de João Batista? Isabel e Zacarias. O que se diz sobre os pais dele? Eram bastante idosos e Isabel era estéril. Ela era mesmo estéril? Não. Por que Maria Isabel não gerava, então? Porque era virgem, nunca tinha sido tocada pelo marido. Qual a profissão de Zacarias? Era um escriba. Copiava documentos históricos importantes. Qual era a ocupação paralela dele? Ele era sacerdote de Israel. O que é Israel? Equivale aos Illuminati atualmente. Quem foram as três Marias? Maria Isabel, Eva Maria e Maria Madalena. O que tinham em comum, além do nome? As três alteraram a história do planeta e da humanidade. Como Zacarias soube que a esposa dele estava grávida, sendo que ele nunca consumou o casamento? Como era um escriba, ele teve acesso a um pergaminho com uma profecia que detalhava o local, a data de nascimento e a maneira como o anticristo seria gerado, e descobriu que o ex-Lúcifer encarnaria na descendência dele após decodificar a escritura. Até a religião dos pais do garoto e a idade da mãe havia sido prevista. O que mais dizia a escritura? Que o guia apacentaria o povo de Israel e prepararia para o Senhor, em maiúsculas, um povo escolhido. Guia também está em maiúsculas. O que isso significa? Que todas as pessoas, sem exceção, seriam tratadas como gado, e os fracos, velhos e doentes seriam eliminados. O que ele fez com o pergaminho? Após memorizá-lo, ele o enterrou. Por que Isabel era virgem? Porque o marido nunca teve relação com ela. Por que Zacarias não consumou o casamento? Ele fez aliança com o diabo, não podia ter relações com pessoas do sexo oposto. O casamento era só na aparência. Zacarias ficou mudo de verdade quando soube que o ex-Lúcifer nasceria na descendência dele? Não, ele se fingiu de mudo.
Porque, para proteger o, entre aspas, filho, a Escritura dizia que o bebê seria procurado pelos servidores do imundo? Sim. Por quê? Na verdade, João foi confundido com o filho do homem, Judas Iscariotes, que era o representante da raça raiz. 5.5.5 Judas e a alma gêmea dele, Maria Madalena, podiam mover a arca e pedir qualquer coisa ao verdadeiro Deus. O que João Batista e Sansão têm em comum? Ambos eram demônios ou anjos caídos, encarnados em corpos humanos, e não cortavam os cabelos. Por quê? A força deles estava no cabelo. O que isso quer dizer? Sansão tinha muitos inimigos. Era um sujeito muito irascível, violento e perigosamente ciumento. A terra ainda tinha gigantes na época de Sansão. E ele conseguiu dar cabo de centenas deles, sozinho, porque incorporava uma potestade infernal. Quando Dalila cortou os cabelos dele, Sansão ficou impedido de incorporar e se tornou um homem comum. Por que Herodes procurou uma criança específica? Por que Zacarias achou que Herodes mataria João? Herodes procurou o anticristo ou o representante da raça raiz? Herodes não admitia ceder o trono dele para alguém que não fosse descendente dele. Ele já tinha dito isso. Por isso, o pai, entre aspas, de João, temeu pela vida dele. O que fez Herodes mudar de ideia? Ele soube da arca e resolveu se apoderar do anel. Quem foi Herodes? O homem mais poderoso e rico da terra há 2000 anos atrás. Por que ele tinha tanto poder? Era o rei e sumo sacerdote de Israel. Israel era o nome dado à irmandade satânica que hoje chamamos Illuminati. Ele queria controlar o anel a fim de controlar as dimensões a que a arca dava acesso. Por intermédio de João, Herodes acreditava que se tornaria ainda mais poderoso caso conseguisse convertê-lo em um fantoche. Quem foi a alma gêmea de Herodes? Herodias, casada com o irmão dele, Filipe. Quem era Jesus Cristo, Judas Iscariotes e João Batista? O Filho de Deus, o Filho do homem e o Filho do pecado. O que eles tinham em comum? Alteraram a história do planeta e da humanidade.
Por que Maria Isabel fugiu para o deserto? Para proteger a vida dela e da criança. Como Zacarias morreu? Herodes o torturou horrivelmente para que ele contasse onde estava João, chegando a arrancar os olhos dele. Por que Zacarias não abriu a boca? Como satanista, ele estava muito orgulhoso de que o príncipe das trevas nascesse na descendência dele. Qual o verdadeiro nome de João? Por quê? Zacarias, ele pertencia a um povo em que todos os primogênitos tinham o nome do pai. O lugar no qual João foi criado era um deserto mesmo? Era uma cidade subterrânea, situada numa localidade desconhecida e difícil de achar. Qual a ocupação de João? Explique. Pregador e batizador. O que ou como João pregava? Explique. Exortava as pessoas a produzir frutos dignos de arrependimento. A filosofia dele era: você pode fazer tudo o que quiser, contanto que negue até a morte o que fez. Mas se alguém possuir provas contra você, confesse e se finja de arrependido e até de vítima, caso não seja perdoado. Ele corrompia ou desencaminhava as pessoas? Com certeza. O que é batizador? Que imerge alguém em água com propósitos específicos. Aonde João batizava? Por quê? No Rio Jordão, que se achava cheio de espíritos imundos. Porque no batismo de João era obrigatório usar a água do Rio Jordão? O motivo foi dado anteriormente. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. E João a usava para materializar espíritos. Como o Rio Jordão surgiu? Da água de um lago subterrâneo habitado pelas dimensões inferiores do universo, a primeira e a segunda. O que João dizia para convencer o povo a ser batizado? Que eles seriam purificados de seus pecados. Qual o destino das pessoas que tinham sido batizadas? Muitos adoeciam. Havia quem se tornasse surdo, mudo ou cego. Outros morriam inexplicavelmente. O que acontecia de fato? Quem era batizado ficava possesso de demônios. O corpo das pessoas rejeitava-os, daí as doenças, defeitos físicos e a morte subsequente. Melhor dizendo, a morte como consequência. Qual era a imagem pública de João? Ele não se embriagava, não comia como e com as pessoas comuns. E nunca teve relação com mulher, porque era um santo profeta e homem de Deus.
Quem era ele, na verdade? Um demônio. Ele usava substâncias tóxicas e álcool escondido, se alimentava de sangue quente de animais e humanos e era homossexual, estuprador, sádico e pedófilo. Quem foi o primeiro a entender o que acontecia no batismo? Explique. Emanuel. Ele desconfiou e depois tirou a prova. Emanuel começou a observar que todos que eram batizados se transformavam inexplicavelmente. Por que João não queria batizar Emanuel? Ele achou que este vinha para desmascará-lo e ficou com medo. João sabia que o batismo era uma farsa macabra para fazer os demônios ou legiões se apossarem dos corpos. Emanuel foi o ser mais inteligente da Terra-média há 2000 anos atrás. Daí o medo de João. Por que Emanuel saiu logo da água? Porque não conseguiu ver os demônios. Emanuel viu ou percebeu os demônios na água do Jordão? Não. Além disso, nenhum demônio se apossou do corpo dele. Então Emanuel achou que tinha se enganado quanto à natureza do batismo. O batismo funcionou com Emanuel? Explique. Não. Nenhum espírito imundo se apossou do corpo dele, que saiu da água tão saudável quanto entrou. Por quê? Ele era filho de Deus, portanto tinha Espírito Santo. Por que Emanuel esperou que João fosse preso para começar a expulsar os demônios das vítimas dele? Para evitar um confronto pessoal com João. Além disso, não adiantaria nada expulsar demônios enquanto João estivesse solto, porque se ele continuasse com o batismo, esses demônios ou legiões voltariam para os corpos. Havia quem não acreditasse no batismo de João? Com certeza. O que Emanuel falou a respeito do batismo de João? Explique. Ele perguntou se o batismo de João era de Deus ou dos homens. E os anciãos não souberam ou não quiseram responder. Se João fosse humano, não teria poder nem condições de purificar pecados, então ninguém tinha que ser coagido a se batizar. Se João fosse filho de Deus, o batismo dele seria divino, e as pessoas batizadas viveriam mais e melhor do que antes. Isso não aconteceu. Qual é a resposta? O batismo de João era do diabo ou do inferno, pois fazia os espíritos imundos se apossarem dos corpos de quem era batizado. João era filho do pecado, a quarta encarnação do próprio diabo. Qual o significado público do batismo de JB? Arrependimento ou purificação dos pecados, ou seja, da natureza inferior. O que Emanuel falou sobre Elias e Eliseu? Muitas mulheres haviam ficado viúvas em Sarefá, na época de Elias, mas somente a uma ele foi enviado, entre aspas. E havia muitos leprosos na época de Naamã, mas apenas este foi curado, entre aspas, por Eliseu. Explique.
A mulher que sustentou Elias na época da fome não era viúva, pois nunca tinha sido casada. E o sírio Naamã era riquíssimo. Emanuel disse ainda que fizeram o que quiseram com Elias. Por que João foi preso? A desculpa pública é por causa de uma mulher. Explique. O rei Herodes passou a viver maritalmente com a cunhada dele. João o criticou severamente, dizendo que se tratava de adultério, já que o primeiro marido de Herodias estava vivo. O que Emanuel tem a ver com isso? Foi ele quem disse que quem se casa com mulher que tem marido vivo comete adultério. Explique. Antes de Moisés, os homens tinham direito de matar as esposas em caso de traição. Mas muitos abandonavam as esposas e quando elas arrumavam outro, as matavam. Então Moisés disse que era para dar carta de divórcio antes de repudiar a esposa e deixá-la casar de novo. Por que João criticou Herodes? Ele tinha moral para falar de alguém? João se fingia de moralista. Não, ele não tinha moral. Ele estava procurando um pretexto para romper com Herodes, pois o invejava. Por que Herodes fez de Herodias uma rainha? Ela era a alma gêmea dele, e os dois tinham feito pacto de sangue. Muito do poder e riqueza que Herodes possuía devia ao pacto e a Herodias. Qual o motivo verdadeiro da prisão de João? Herodes descobriu quem e o que ele era em todos os sentidos. Herodes mandou os soldados dele prenderem João, mas eles não conseguiram. Já que ele conseguia efetuar a saída em corpo astral. Então um dos sacerdotes descobriu uma informação muito importante que foi usada por Herodes. Como João foi preso, os soldados receberam a ordem de se infiltrar entre os discípulos de João e cortar os cabelos deste adormecido para o levar até a prisão. Sem cabelos, João não efetuava a saída em corpo astral. Quem foram os reis magos? 3 magos negros que saíram da terra natal deles e empreenderam uma dificílima viagem a pé, a fim de adorar e reverenciar o guia de Israel recém-nascido. Eles eram reis mesmo? Sim. Eles abandonaram os países, reinos ou feudos em que viviam? Por quê? Eles abandonaram, sim. Eles acreditavam que se tratava de uma oportunidade única para conhecer um ser que seria muito poderoso quando crescesse. Como eles souberam dele? Na Bíblia diz que uma estrela os precedia.
Na verdade, a estrela precedia o Filho de Deus. O que era a estrela ou o ovo dourado? Uma luz muito forte, clara e brilhante, que indicava que um ser habitado uma luz muito forte, clara e brilhante, que indicava que um ser vindo de Nibiru, um planeta habitado pela 12ª dimensão, iria encarnar na Terra. O que, entre aspas, voltou num bebê que estava numa luz? Fecha aspas. A posse da arca pelos filhos de Deus. E, consequentemente, a salvação do planeta Terra. A Terra ia perecer? Com certeza. Quem era o bebê, entre aspas, envolvido ou irradiado, fecha aspas, pela luz? Emanuel. A estrela ou luz precedia o Filho de Deus, Emanuel? Ou o filho do pecado, João Batista? Emanuel, o que descende de Deus. Os magos se enganaram? Sim. Desde quando os magos viram a luz? Ela se tornou visível desde que Eva Maria recebeu e acreditou no anjo, ou seja, quando ela estava com 40 dias de gestação. Como e por que Eva Maria engravidou? Ela foi emparelhada no plano astral com uma gêmea dela, São João, o Divino, que escreveu Apocalipse. Por quê? Para que o veículo de luz, Emanuel, nascesse, era necessário o casamento ou união dos dois seres mais evoluídos da Terra na época. E João era apenas um menino, não podia copular ou se casar. O que era esse anjo ou visitação de um anjo? Um sonho revelador. Anjo, no caso, seria uma nova atitude mental. Como Herodes soube o que Zacarias fez? Quando os magos foram até Israel, o rei mandou procurar a cápsula ou pergaminho com a escritura sobre o anticristo, e os outros escribas constataram que tinha um faltando. Então Herodes mandou trazer Zacarias. Por que Zacarias se fez de surdo e mudo? Para dar tempo a Maria Isabel, para que ela conseguisse fugir. Como Maria Isabel soube que a criança corria perigo? Zacarias teve tempo e condições de avisá-la? Claro, ele se fingiu de mudo. Como João Batista morreu? Ele foi crucificado. E quanto à decapitação? É algo simbólico, quer dizer que a cabeça dele foi separada do corpo. Ele tinha uma inteligência fora do comum e a perdeu. O que aconteceu de mais importante na época de Emanuel, Judas e João? O plexo solar foi manifestado. Os humanos foram feitos filhos de Deus. A humanidade ganhou a centelha divina da chama sagrada, o Espírito Santo. Graças a Maria Madalena, Judas Iscariotes e o próprio Emanuel.